Olá pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre arranjos fatoriais e como proceder sua análise utilizando o RBio. Tá? Então vamos abrir o RBio para ver onde fazemos esse tipo de análise. Então clicamos aqui, abrimos o RBio, vamos em análise de variância, fatorial, vamos fazer pelo mais simples, fatorial com dois fatores AB. Então abriu essa tela. Tá? Vamos chamar um exemplo para a gente ver como que é a entrada do arquivo de dados. Então, olhando aqui, nós podemos ver que nós temos a primeira coluna com dois níveis, de um fator que eu chamei de ambiente, uma segunda coluna com três níveis de um fator que eu chamei de genótipo, e uma terceira coluna de um fator com quatro níveis que eu chamei de repetição. Caso o modelo seja em delineamento inteiramente ao acaso, né, casualizado, isso não vai aparecer na nossa fonte de variação da análise de variância. E eu tenho duas variáveis. Essa é a forma básica que a gente tem. Então, agora nós sabemos como montar o nosso arquivo de dados. Vamos escolher um modelo aqui, DIC, e aqui natureza dos efeitos, todos fixos, tá? Conforme mostra a estatística básica. Vou desmarcar aqui calcular parâmetros genéticos, pois isso é mais para a área de genética. Vamos processar as análises e ver a saída. Na saída, nós podemos ver que ele mostra o nosso modelo, tá? Então não existe efeito de bloco. Uma variável 1, se não existe efeito de bloco no nosso modelo, ele não vai aparecer como fonte de variação aqui. Podemos verificar que o fator B ele foi significativo, né, pois o seu π-velho foi menor do que 0,05, e o da interação também significativo. Uma vez que a interação é significativa, devemos desdobrar os fatores aí, anteriores, né, para que identifiquemos essas diferenças do fator B, pois há interação, no nosso modelo. Solta-se as estatísticas gerais, onde a gente pode verificar erro, coeficiente de variação para qualidade experimental e a média para potencial de uso dessa população para fins de melhoramento, se for para a área de genética. E algumas figuras, né, alguns gráficos, igual a gente já tinha mostrado no último vídeo. Então, essa é a forma básica de fazer análise. Mas vamos supor que vocês possuem um conjunto de dados e querem fazer essa análise. Então, vamos lá. Segunda situação, se nós tivermos um conjunto de dados. Está aqui no Excel, por exemplo, eu tenho os dois fatores. O primeiro eu chamei de ambiente, mas poderia ser dose de adubo. Agora, no meu exemplo, ele tem mais, tá vendo? Mais níveis. Vou pegar aqui, ó, seleciono, copio. Vamos abrir lá o nosso bloco de notas, tá? Ó, colar esse arquivo. Então, vejam que ele está com 6 fatores ali, certo? Então, nós temos 6 níveis para o primeiro fator, perdão. Nós temos 8 níveis para o segundo fator, genótipo. Nós temos 6 níveis para o terceiro fator, repetição. E 2 variáveis que eu chamei de var1, var2. Portanto, na primeira linha existe o nome das variáveis. Nós temos que lembrar disso. Vamos salvar esse arquivo em alguma pasta a ser utilizada. Vou chamar ele como dados fatorial, dados fat, tá? Nome que vocês desejem, ele vai ter extensão txt, problema nenhum. Fecho aqui, podemos minimizar. Vamos lá no RBio, ó, fatorial AB. Onde que ele vai abrir? O RBio sempre abre no C2 pontos. Mas caso vocês desejem que ele abra já na pasta especificada, é só vir aqui, ó, utilitário, trilha de dados, ele vai e mostra que você quer que o arquivo seja lido, está dentro de análise RBio. Ó, agora ele estará sendo lido aquela pasta específica. Dados fatorial, está aqui. Como que é esse arquivo nosso? Está lá, é aquele nosso arquivo, né? Fechei. Vamos selecionar o modelo aqui em DBC. Agora, clique em processar. Já foi processada a análise.
Está aqui o nosso modelo. Veja que agora existe efeito de bloco no modelo, portanto, como fonte de variação da análise de variância, aparece bloco. Existe diferença entre blocos, existe diferença entre os fatores, né, A, entre os níveis do fator A, existe diferença entre os níveis do fator B e existe interação entre os fatores A e B. Isso para cada uma das variáveis, certo? Então, é assim que nós procedemos para fazer análise no RBio de um arranjo fatorial, seja em DIC ou seja em DBC. Espero que vocês tenham entendido e um grande abraço e até o